Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato RS em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, no centro da capital gaúcha. Toda semana vamos tratar dos principais fatos da política regional, nacional e internacional. Eu sou Kátia Marco e comigo no leme do programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Salve, Ayrton! E hoje, também compondo a nossa bancada, o diretor dos sindicatos bancários, Everton Jimenez, com quem vamos conversar sobre a nossa parceria e os temas que interessam os trabalhadores. Bem-vindo, Jimenez. Muito obrigado, Kátia. Queria dar um bom dia aqui para o Ayrton, para o Moisés e para toda a audiência do Brasil de Fato. É muito importante esse espaço aqui para o sindicato, para os trabalhadores, para a gente também falar um pouco das nossas lutas. Nós que agradecemos a tua participação. E o nosso convidado de hoje é conhecido de todos vocês. Ele está presente no dia a dia da política brasileira através de suas análises diárias no seu blog e também de suas colunas reproduzidas nacionalmente em vários sites. Quem vai nos ajudar a destrinchar as loucuras deste tumultuado Brasil de 2023 é o jornalista Moisés Mendes. Bem-vindo, Moisés. Que bom, estou honrado com esse convite de participar dessa empreitada que se inaugura agora, né, do Brasil de Fato. Admiro o trabalho de vocês, do Centeno, que já conheço há muito tempo, e do Jimenez, que estou conhecendo agora. Então, vamos lá, vamos tentar destrinchar o que está acontecendo aí, se é que é possível, né? Se é que é possível. Nossa, cada dia é uma coisa nova e que está nos deixando maluco, né? Jornalista trabalhar desse jeito, Moisés, tá insalubre, né? Se não der para explicar, nós vamos complicar mais. Vamos complicar mais, é isso aí. Árdua. Gente, antes de dar a largada nesse papo que vocês já viram que vai ser intenso, convidamos a todos a apoiar o Brasil de Fato. Entra lá no nosso site, tem um banner bem em cima, tu vai entrar no site, já vai ver lá o nosso banner com o Apoie-se. Contribua com qualquer valor e ajude a fazermos um jornalismo de qualidade. Também não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e enviar esse podcast para milhares de pessoas. Vamos levar essa palavra aí adiante a todos os cantos desse grande Brasil. E vamos à nossa entrevista. Moisés, depois das lambanças com a pandemia, com as vacinas, com os atestados falsos, com os ataques à democracia, com o comércio de bíblias e agora de joias alheias, quando o Bolsonaro vai, afinal, ver o sol nascer quadrado? É a grande expectativa nacional, né? Eu acho que o que as pessoas mais pensam quando acordam hoje de manhã é se não vão pegar uma notícia velha. Se acordar às 9 horas, o cara vai ser preso de manhã cedo, como acontece sempre. Busca e apreensão é logo que amanhece o dia. Então, a grande expectativa do Brasil hoje é saber se em algum momento o Bolsonaro vai ser preso. Eu, particularmente, acredito que vai. E depois, na conversa aqui, eu posso tentar explicar por quê. Moisés, ainda sobre esse assunto, o que me assusta um pouco é o seguinte: o governo Bolsonaro foi uma tragédia. Foi uma tragédia, mas são tantos episódios grotescos que se sucedem ao longo desses 4 anos, que sucederam ao longo desses 4 anos, que essa tragédia ela assume áreas de comédia, especialmente nos últimos acontecimentos, já agora em 2023, envolvendo joias e dinheiros altamente inexplicados e inexplicáveis, né? Então, sabe, é uma tragédia que ela vai seguindo um percurso dramático para virar uma comédia. E se é uma comédia, não é uma coisa para ser levada a sério. E se não é para ser levado a sério, pode-se pensar, deixa o cara lá, vai ser um excesso, o cara já está punido, digamos assim, e é tão ridículo tudo isso,
né? Esse é o meu temor. Tu tem, por acaso, algum temor nesse sentido, não? Eu não tenho, já tive. Eu acho que o Bolsonaro já passou da etapa da caricatura, né? Dessa coisa como uma aberração. Não é aberração política, o Bolsonaro é uma aberração humana, né? Que os crimes deles, de todos eles, não só do Bolsonaro, da estrutura que ele montou, a estrutura de poder, eles passam por todas as áreas do direito penal. É o que já disseram várias vezes. Quer dizer, o Bolsonaro gabaritou o Código Penal. Ele tem tantos crimes em tantas áreas que é uma coisa impensável, né? É tentar explicar para alguém de fora do Brasil como é que é possível que um cara tenha escapado, que esse cara tenha escapado do cerco da justiça, que aconteceu precariamente, mas aconteceu, né? Durante esses 4 anos. Então agora eu estou entre os otimistas que acham que vai haver condenação e reparação. Porque tem que ter condenação e tem que ter reparação, né, Kátia? Com certeza. Nós todos esperamos que o Brasil seja reparado dos crimes do bolsonarismo, que aconteceram em conluio com os tutores do Bolsonaro, que são os militares. Nós não podemos acreditar que o Bolsonaro agiu sozinho com milicianos, com grileiro, com garimpeiro. Ele agiu dentro de uma estrutura militar em que ele era tutelado por uma estrutura de generais que deram sustentação ao governo dele. Então, nós temos que acreditar que todos, e não só o Bolsonaro, vão passar pelo sistema de justiça e uma hora vão ter que cair. E eu acredito em prisão. Acho que não tem como escapar da prisão por tudo que significa, de coisa concreta e simbólica, né? Que a punição vai ter que passar por uma prisão. É o que o país espera. E hoje, com certeza, a grande maioria da população espera. Pois é, essa pesquisa que saiu, né, essa semana com a avaliação do governo Lula, ele sendo muito mais bem avaliado, né, e em nichos, né, que a gente diria que são do Bolsonaro, como o setor de evangélicos, enfim. Isso indica, de alguma forma, que a população está se dando conta? Sim, porque a repercussão nos humores da população, ela acontece a partir do sentimento de que a vida das pessoas melhorou. Isso é aquela frase do é economia estúpido, né? Que é consagrada, que passa a seguinte mensagem: se tu fizer as coisas certas na economia, com renda, com juro baixo, com trabalho, com aumento de PIB, as pessoas avaliam como coisas subalternas, né, as questões morais, por exemplo, que foi o caso do Clinton nos Estados Unidos, quando deu aquele conflito do escândalo sexual aquele. Por que o Clinton tinha uma boa avaliação? Porque o país estava bem. Então, esse sentimento de que as coisas estão melhorando já está passando para a população, em meio ano de governo. Com uma arrancada que foi interessante das pesquisas, que mostrava no início que essa aposta não existia. Isso é muito interessante. E por que é bom que agora tenha crescido? Porque o Lula sai de um patamar baixo de aprovação, logo no início do governo, e chega agora a uma aprovação de 60%, que é uma boa aprovação, porque ele está criando uma base de sustentação popular que talvez ele não tenha criado nos governos anteriores dele e da Dilma, que o PT não tenha criado. Isso é uma avaliação também que já vem sendo feita. O Lula vai criar uma base social que ele não teve nos governos anteriores. E isso vai ser decisivo para a sustentação do governo. O que chama atenção também, ainda voltando à questão do Bolsonaro, esse está havendo, parece que um espelhamento, né? Tu viu o que está acontecendo nos Estados Unidos? Toda semana tem um outro processo aberto contra o Trump, ou ele está envolvido em outra coisa, em outra frente, né? Enquanto o Bolsonaro aqui, ele não está diretamente ainda, mas há esse espelhamento, né? Assim como houve um espelhamento do que aconteceu lá no 6 de janeiro, depois da vitória do Biden, né? Nos Estados Unidos, e o que se reproduziu aqui no 8 de janeiro. Né? É curioso isso. Até dá para pensar o seguinte: quanto mais o Trump se enrosca com a justiça norte-americana, mais o Bolsonaro fica próximo da cadeia. Eu acho que vai reproduzir aqui o que está acontecendo lá. Não chega a existir, eu acho, um sincronismo de fatos, nem na América Latina. Né? Dá para perceber que tu tem avanços em alguns países, por exemplo, a Argentina agora com ameaça de retrocesso, depois de ter eleito um governo de centro-esquerda,
né, que poderia ter fortalecido o peronismo, o kirchnerismo, e que foi um desastre para o país, porque não tinha como consertar o que o macrismo fez com a Argentina. Então, tu tem assim, expectativas que não chegam a caminhar todas na mesma direção na América Latina. Os problemas no Equador, na Colômbia, tu tem no Uruguai um governo que esse Lacalle Pou, que era um cara de centro e que foi para a direita e afrontou o Lula aqui, né? Tu tem o Paraguai como incógnita hoje. No Chile, que ele não está conseguindo aprovar nada, né, das propostas, agora a reforma tributária foi barrada. E que tinha um também. grande apoio popular, não tem mais. Né? Exatamente. No Chile tem uma quebra de expectativas em relação ao que o Gabriel Boric representa, o que ele é, né? Aí vem aquela história que também já tem várias abordagens nesse sentido, de que ele não era o melhor para ser o cara, ele era o mais carismático, o cara que tinha mais empatia, mas dizem que teria gente melhor do que ele para representar essa esquerda que foi para a rua em 2019, sim, com a juventude, né? Que provocou a convocação da Constituinte, que elaborou uma Constituição que foi abandonada, foi rejeitada depois, que é uma frustração tremenda, né? E que agora tem uma expectativa de poder de centro com a política manejada muito pelo pessoal de extrema-direita no Chile. Uma expectativa que se frustra em 4 anos. Porque os movimentos foram de 2019, os grandes movimentos, né, de rua. Moisés, eu falei há pouco em espelhamento. Por falar em espelhamento, olha o que está acontecendo justamente na Argentina, né, que é um espelhamento do que aconteceu aqui em 2018. Nós temos partidos tradicionais, a própria direita argentina, ela teve embora o peronismo tenha caído no seu desempenho, a própria direita argentina, anti-governo, antiperonista, né, ela decresceu não tanto como o PSDB aqui, né? E aí surge o quê? Surge um outsider, que é o caso desse Javier Milei, um sujeito midiático, né? Falando em quê? Falando em acabar com o sistema, acabar com a casta. É a mesma conversa do Bolsonaro. É a mesmíssima conversa do Bolsonaro. E chama a atenção que esse conto do vigário que foi aplicado aqui está sendo aplicado lá e as pessoas estão acreditando. E as pessoas estão temendo o pior, né? Sabe-se lá o que vai acontecer com a Argentina em outubro, que são as eleições, né? E esse Javier Milei, para a gente ter uma ideia, né, é o cara que leva o neoliberalismo ao extremo de sugerir o comércio de órgãos humanos, né? Que é um negócio que nem o Bolsonaro sugeriu aqui, talvez por desconhecimento, né? E O comércio dele é outro, né, do Bolsonaro. O comércio do Bolsonaro está, digamos, na área de pedrarias. É outra atividade. É outro segmento. Não deixa de ser comercial, mas é outra atividade. E esse candidato da Argentina que se diz anarquista, né? Na verdade. Se diz anarcocapitalista. Anarcocapitalista e que vai acabar com essa falácia de justiça social, né? O cara vai acabar com peso. Com o Banco Central. O Banco Central. Eu estava falando aí, eu estava olhando aqui, porque, vamos dizer assim, bueno, Moisés, sabe o nome do cara? Não sei, porque eu anotei aqui. Sabe como era o nome do cara de extrema-direita na Argentina até 2 anos atrás, antes desse Milei? Porque esse Milei surgiu na eleição, ele se elegeu deputado, ele era um comentarista de televisão, né? Era um cara que não tinha expressão nenhuma política, era um comentarista de televisão, um economista que assessorou vários empresários que desfrutaram da privatização na Argentina. Enquanto ele atuava como comentarista, o cara de extrema-direita, que seria o Bolsonaro argentino, se chama Alfredo Olmedo. Vocês nunca ouviram falar? Ninguém ouviu falar? Não. Esse cara ele não conseguiu se habilitar nas prévias, lá, naquele passo deles lá, na última eleição, porque tem que ter 1,5%, né? Para não atingiu cláusula lá, ele não atingiu 1,5% dos votos. Então, esse cara, aí eu fui pesquisar, ele é deputado até hoje, esse cara, o Olmedo esse, sem expressão. É um grileiro, é um cara escravista, está envolvido, é um gangster de Salta. Um partido dele era não sei o que, Liberdade de Salta, uma coisa assim. É um lumpen.
Para usar a palavra que está na moda, ele né, essa semana. Ele é o que o Bolsonaro era quando era deputado aqui. Aí acharam que esse o medo ia se transformar no Bolsonaro deles e não deu. Aí apareceu, disseram, a Argentina não vai ter um Bolsonaro. Aí apareceu esse Milei. E aí tem toda uma discussão agora sobre as semelhanças desse cara com o Bolsonaro. E estão encontrando mais diferenças do que semelhanças. Isso é interessante. Essa coisa do anarcocapitalista, por exemplo, ultraliberal, que é uma coisa que o Brasil teve aqui como pregação nos anos 90, o neoliberalismo estava no auge. Eu cobri muitos eventos, vocês cobriram, aqui o Fora da Liberdade, aqui do IEE, aqui traziam americanos, traziam pensadores do neoliberalismo que defendiam a venda de órgãos. Eu entrevistei um cara que defendia liberação total de tudo que é droga, do cara fazer o que quiser da vida. Se quisesse andar sem cinto de segurança, ele andava. Aí tu ia discutir, não, mas não é assim, porque tem que ter normas de comportamento, de postura coletiva e tal. Ele dizia, não é preciso. E defendia a venda de órgãos. Eles acham que as pessoas têm o direito de deliberar sobre qualquer coisa da vida delas. E não é assim, né? E esse cara representa isso aí. Esse neoliberalismo exacerbado, ele não tem concretamente na vida real nenhum exemplo. Esse cara seria o primeiro exemplo na Argentina. Então, a América Latina pode ser laboratório de uma coisa que não existe até hoje. Acabar com o Banco Central, acabar com o setor público, acabar com a educação pública, né? Ele quer fechar tudo que é de suporte público. E isso não funciona. Dolarizar a economia de novo. Ainda mais na Argentina, que tem uma classe trabalhadora bastante, ou tinha, Tem, e até certo ponto tem uma classe trabalhadora altamente politizada e organizada, né? E poderosa, né? A situação da Argentina, ela pode nos remeter para a seguinte pergunta. É possível que a sociedade organizada, como tu fala aí, aceite esse tipo de coisa? Será que o próprio sistema, no sentido de que esquerda e direita, antiga direita, não vão se organizar para evitar que esse cara ganhe essa eleição? Né? Então, é uma interrogação com fundamento. A possibilidade dele ser boicotado por esquerda e direita na Argentina. Aí dizer, mas como? Isso é possível fazer. É possível fazer. Assim como aqui no Brasil a direita se articulou para eleger o Bolsonaro, que o Bolsonaro era um cara que tinha 18% de aprovação até a facada, né? Um pouco mais depois, mas era isso. A faixa dele, o alcance dele, o teto dele era 18%. Aí quando acontece a facada, ele cresce, o centro da política e a direita vai toda para o Bolsonaro e acontece o que aconteceu, que é um fenômeno que vocês vão olhar os cientistas políticos, a avaliação que faziam na época, não consideravam provável que isso acontecesse. E aconteceu. Quer dizer, o Bolsonaro é um fenômeno de deslocamento da direita e do centro em direção à extrema-direita. Isso vai se repetir na Argentina? Essa, para mim, é a grande questão. E isso continua, vai ser por muito tempo a polarização ainda, né? E parece que essa polarização vai começar a se dar no mundo, ou já está se dando no mundo todo. Sei lá, Moisés, isso para mim é meio assustador, assim, sabe? Para onde caminha a humanidade? Né? Nós temos toda essa situação política, nós temos a questão das mudanças climáticas que estão aí, né? E os cientistas só estão trazendo mais notícias ruins em relação a isso, enfim. Quando tu vai dormir de noite, Moisés, o que tu pensa sobre isso? Eu penso que as coisas vão acontecer. Eu já fui otimista. Durante muito tempo eu ia dormir pessimista, acordava otimista, e de tarde voltava a ser pessimista, sabe? Hoje eu sou otimista em relação à perspectiva que se abre depois da eleição do Lula. Porque ela desmonta um gatilho que ninguém, nem tu, nem o Centeno, nem o Gimenez, sabe o que ia acontecer. O que ia acontecer com o Brasil se o Bolsonaro tivesse sido reeleito? A gente não estaria aqui agora falando o que nós estamos falando, com certeza. Não dá vontade nem de imaginar. Né? Não dá. Não, imaginar é um pesadelo terrível. Então, eu tenho que agir e pensar otimista
com ideias otimistas, porque eu tenho que considerar a possibilidade de reversão do que aconteceu 4 anos no Brasil. Não é 4, né? Desde o golpe de 2016, é mais tempo. Então eu tenho que acreditar que nós vamos vencer isso aí. Isso que tu falasse, o desaparecimento do centro, né? É um fenômeno mundial, de fato. Né? Tu não tem mais as figuras de centro. E elas existem, mas elas se deslocaram para a direita, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul com o Eduardo Leite. Eduardo Leite era um cara que tinha uma trajetória que podia dizer que era de centro-direita e que na eleição de 2018 se aproximou do Bolsonaro, declaradamente, explicitamente, depois por interesse, porque não tinha como continuar aliado do Bolsonaro, ele salta fora e causou toda a confusão que ele causou dentro do PSDB e tal, porque ele se deslocou para a extrema-direita. Então, um cara que se vende como liberal de costumes, né? E que é um reacionário. O Eduardo Leite é um reacionário. Não tem uma classificação forçada. Não é forçada. Toda a atitude dele, a questão de como ele vê a economia, a estrutura do Estado, de como que ele lida com as relações deles com os servidores. Né? Ele é um cara complicado, porque ele tem um histórico de social-democracia que acaba indo em direção ao bolsonarismo. Mas ele é um bolsonarista? Não, mas ele tem atitudes bolsonaristas. E essa, para mim, é a grande questão hoje do Rio Grande do Sul. O que vai acontecer no Rio Grande do Sul? Que tem um governador que foi reeleito com voto das esquerdas, né? Ele só está aí porque ele foi reeleito com o voto do PT e das esquerdas, de todos os partidos de esquerdas, né? Que é um fenômeno a ser estudado melhor ainda. Né? Como é que esse voto útil aconteceu? E aí eu acho, só lanço como provocação, eu acho que não vai se repetir mais. Acho que a frustração... Só uma pergunta, mas não seria o mesmo caso da Argentina? Porque aqui as esquerdas tiveram que votar no Leite para evitar o mal maior, que era o bolsonarismo do Onyx, a extrema-direita, o fascismo. Lá tu disse que pode ser que na eleição, já que nas prévias surgiu esse fenômeno de extrema-direita, anarcocapitalista, que a direita e a esquerda possam se unir para não deixar ele entrar, que seria o caso do Leite. Não porque, por exemplo, que acreditam num projeto, mas para evitar o mal maior. Não pode acontecer isso? Não seria um paralelo com o Rio Grande do Sul? Na Argentina já há especulação nesse sentido. Eu digo aqui no Rio Grande do Sul, a frustração com o Eduardo Leite é tão grande que eu não sei se um voto útil com essa dimensão dessa última eleição se repete. Né? Porque as pessoas se deram conta de quem é o Eduardo Leite. O Eduardo Leite é um político de direita com conexão séria com a extrema-direita, tanto que o primeiro governo dele ele montou com gente do bolsonarismo. Todo mundo sabe, né? Então, o filho do Onyx era secretário. Pois é, outros, não precisamos citar aqui outros secretários, a estrutura política dele, o entorno dele, as ideias dele. Né? Ele é um cara que não tem nenhuma atitude assim, nessa área de afirmação, na área de humanismo, assim, ele não tem nenhuma atitude que tu possa considerar relevante. Tu não consegue, Kátia. Nem o Centeno, você não consegue citar um exemplo de iniciativa relevante do Eduardo Leite na área do humanismo, de afirmação de diferenças, né, de diversidade, de liberdades. Ele é um cara... Ele se posicionou na campanha contra aborto, né, e contra conquistas sociais, que é uma coisa que ele pratica, né? No governo ele pratica. Então, mas contra o aborto, não contra as liberdades das mulheres, né? Na verdade, ele foi isso que ele manifestou. E contra outro exemplo, ele se manifestou contra a liberação, a descriminalização da maconha, que é uma posição do Fernando Henrique Cardoso, que ele diz que é líder dele. Quem levanta a questão de tirar a maconha desse enquadramento de crime aqui no Brasil é o Fernando Henrique Cardoso. É muito interessante isso. Claro, antes vários líderes de esquerda se manifestaram, mas a grande manifestação com repercussão de mídia foi do Fernando Henrique. Sim. Tu achas que a esquerda tem chance na eleição do ano que vem aqui para a Prefeitura de Porto Alegre? A esquerda pode se unir e ter chance? Ou o que tu acha que vai acontecer? Eu vou te confessar, agora eu vou fazer que nem a comentarista da Globo, a Glória Pires, que disse: não estou habilitado a comentar. eu me sinto completamente ignorante em relação
as expectativas do que pode acontecer na eleição de Porto Alegre, eu acho que assim, estou muito por fora, sabe? Mas nós teremos de novo nessas eleições de 2024 a polarização que aconteceu em 2018, 2020, 2022, ou não? Pois é uma grande questão. Tu vê, a Manuela não participa, né? A Manuela, Aparentemente Não não. sei, mas o PCdoB está lançando o nome dela. Não está Sim, fora já do lançou. jogo. E a polarização depende dando uma opinião, depende de uma notícia que eu ouvi. O Melo está com a base de toda a direita. Do PL ao PDT, PSV, todo mundo está na base do Melo. Então, ele pode construir uma grande aliança em torno dele. Mas surge a expectativa do Onyx ser Onyx? candidato. Ah, é? Se ele for, pode rachar a direita. Isso seria bom para a esquerda. Porque se o Melo ficar sozinho, vai ser uma eleição plebiscitária. O candidato da esquerda, se a esquerda conseguir unir, eu acho que deve, eu acho que tem essa intenção, contra o Melo. Seria uma eleição plebiscitária. Se o Onyx entra na jogada, pode-se ter um outro candidato de extrema-direita forte, e daí seria bom para a esquerda, teríamos uma chance de, se fizer a unidade de esquerda, de romper isso. Claro que a unidade de esquerda com essa esquerda não vai ter, porque hoje PDT e PSB no Rio Grande do Sul são da direita, né? Estão no governo Leite, estão no governo Melo. E não estão com sinais de que vão sair. Apesar que no PDT tem um grupo mais histórico defendendo a candidatura da Juliana Brizola para a prefeitura. O que seria bom, porque tiraria eles da aliança com o Melo. Então tem coisas acontecendo que pode Mas o embaralhar. nosso grande nome aí da esquerda, né? Que é o mestre Olívio Dutra, já disse que não vai ser candidato a nada. Mas ele ele veio aqui no Sindicato Cidadino Podcast, ele tem dificuldades, inclusive hoje, de caminhar. Eu acho que seria um sacrifício para ele ser candidato majoritário numa eleição que tu tem que ir em toda Porto Alegre. Eu acho que ele não aceitaria. Ele disse para mim aqui pessoalmente que não aceitaria, mas Mas o Olívio é um de bicicleta, né? Mas ele disse que não A vitalidade do aceitaria. Olívio é uma coisa Mas impressionante. ele disse que não aceitaria, não sei. Sim. Eu quero corrigir uma coisa que eu te falei aqui. Corrigindo, não esclarecer. Quando eu disse a Manuela não será candidata, é no sentido de interrogação, né? No sentido de... Ela está morando nos Estados Unidos, é isso, né? Mas ela volta, né? Eram alguns Mas Eu só o não ano sei. que vem. É só o ano que vem. E uma campanha tu não inicia. Uma campanha tu não inicia. Eu sou completamente ingênuo em relação à prática da política, mas uma campanha tu não inicia em cima da eleição, né? Uma campanha é uma coisa que tu tem que ter presença há muito tempo antes. Então, não sei. Então, a Maria do Rosário, eu sei porque eu entrevistei a Maria do Rosário para um podcast do DCM, e a Maria do Rosário se apresentou como candidata. Ela colocou o nome dela à disposição. Se sabe que tem o Preto, né? O Edgar. Edgar Preto. Que depois, à esquerda, tu vai ter... Temos o Pedro Ruas. o- o pessoal. A Sofia Cavedon É. está também se colocando no PT. No PT já tem A Sofia, tem três a Sofia. pré-candidatos. Pré- A candidatos. Sofia, pela direita, não vou falar aqui, porque eu não tenho conhecimento. Eles não me informam nada, não sei Não, nada não da te vida contam. deles, não me contam, então não sei nada deles. Por que será, com tem. licença? E aí eu sou completamente desinformado. Eu tento especular alguma coisa, mas eu erro tudo quando eu falo dele. Mas Então- tu não lê ali a nossa concorrente? Não, eu tento, eu espio muito. Eu sou um cara que, por vício de notícia, eu acompanho tudo que está acontecendo, desde amanhã cedo até dormir, né? Então, eu tento acompanhar, inclusive, a reflexão, a informação que vem da direita e da extrema-direita, porque eu tenho que me informar. Mas eu não tenho nada assim que me coloque como alguém que saiba alguma coisa que os outros não saibam. De menos, aqui já deu mais informação aqui. do que Não, mas eu li, que eu eu tenho. li na grande imprensa que o Onyx pode ser candidato, que O tem essa Onyx discussão, eu acho natural, né? Porque que ele está é sem uma- cargo. Uma eleição, as eleições aqui, a história de ter eleição de 2 em 2 anos, ela cria essa possibilidade, né? Do cara, tu participa, tu tem um mandato, ou não tem, no caso dele está sem mandato, mas tu tem um mandato, tu participa de uma eleição, depois volta para onde tu estava, né? A não ser que aconteça, como aconteceu aqui em 2002, é o caso do Tarso, que sai da prefeitura, que ganha prévia aqui, que é uma coisa, aquela coisa histórica. O próprio Tarso, estou falando aqui, porque o próprio Tarso já reconheceu que foi um erro dele, ele se reconheceu publicamente, né? Mas isso é interessante. Então, o cara que está num mandato de senador, por exemplo, 8 anos, ele pode concorrer a prefeito, pode concorrer a governador, porque depois ele volta para onde ele estava. Não é? Marca posição, ganha visibilidade. Vamos. Ô, Moisés, a gente está terminando, infelizmente, o nosso bate-papo aqui.
Mas tem uma questão que eu queria trazer, porque eu acho que é importante a gente reforçar isso. Tu falasse que o governo Lula, né, essa pesquisa aponta que está chegando mais, né, as políticas à população, a população está enxergando e está vendo, né, a sua vida melhorar. Para isso, a gente sabe que a comunicação é fundamental, né? E a gente está com um projeto de lei na Câmara que, assim, para mim, é o grande projeto de lei aí que precisa ser aprovado, que é o 2630, né, contra as fake news. Tu está acompanhando esse debate? Eu estou acompanhando, eu vejo assim posições dentro, nesse espaço, vamos dizer, de mídia progressista, alternativa, independente. Eu vejo posições contraditórias, controversas, vejo tudo. Né? Sabe aqui, por exemplo, o 247 tinha uma posição no começo, o DCM tinha outro, vocês tinham outra posição. Acho que tem uma ameaça concreta, real aí, de direcionar toda... Porque a grande discussão... Mas é a questão do financiamento das verbas, mas isso saiu do 2630, né? Sim, isso foi para o 2730, eu acho, que é o da Jandira Fegali, sim, né? Sim. Então não está mais no mesmo projeto. Essas duas questões, para mim, uma, a briga das big techs com a história do jornalismo. Eu já conversei com você sobre isso. Eu fui sacaneado com o meu blog, com audiência, com visibilidade. Todos foram, vocês foram, eu sei somos diariamente, né? Sacaneados por eles, porque tem essa briga com como eles vão remunerar o conteúdo que eles compartilham de graça, né? Então, essa é uma questão. A outra questão da fake news mesmo, ela passa, eu acho, por uma percepção de todos, não é só de quem lida com mídia, com jornalismo, com conteúdo, com informação. E a população não está sabendo de nada disso aí. Exatamente. Ninguém sabe de nada. As pessoas foram induzidas a pensar, pela articulação da direita, que foi melhor do que a esquerda, induzidas a pensar que isso aí representava censura. Isso aí colou muito nas redes dos tio de zap, de coisa aí. Isso aí é para impedir a livre circulação de ideias, é para combater a direita, o conservadorismo, não sei o quê, o conteúdo. Aquele Alan dos Santos é citado toda hora como um grande libertário, né, do jornalismo, quando ele é um ativista de extrema-direita, né, do bolsonarismo. Não tem nada que ver. Diz assim, mas vocês são engajados à esquerda e ao lulismo. A comparação, essa equivalência não existe. Não existe, não pode me comparar nem a ti, nem o Centeno, nem o Gimenez, ninguém. Qualquer pessoa que lide com alguma coisa que envolva reflexão, informação, produção de conteúdo, não pode ser comparada com o Alan dos Santos. Não pode. Aquele é um militante fascista, não é jornalista, não é nada. E o engajamento do jornalista, aí, quando é possível, ele pode acontecer, ele deve acontecer. É assim, os grandes jornais americanos, eles abrem o voto antes da eleição para dizer quem eles estão apoiando, né? Que é mais honesto, né? Mais honesto do que ficar porque nessa todos história. defendem candidatos. Sim, do que ficar nessa história. Mas não é uma tradição aqui. Quem fazia isso, e eu não sei se continua fazendo, é o Estadão. Sim, eu acho que não faz mais, né? Eu acho que deixou de fazer, ou seja, piorou. São imparciais agora. Não me lembro. Agora, na eleição do Lula, eles fizeram editoriais na linha de que era preciso uma coisa assim, mensagem cifrada, né? Eu acho que teve, no sentido de que era preciso resgatar a democracia, não sei o que, essa coisa. Mas eu queria dizer uma coisa aqui sobre, que para não ficar desamarrado, que nós começamos aqui, da possibilidade de prisão do Bolsonaro. Eu acredito na possibilidade de prisão. E eu sustento o meu argumento no seguinte aspecto. A grande instituição brasileira ofendida pela extrema-direita foi o Supremo, foi o sistema de justiça, representado pelo Supremo. E a figura, né, particularmente agredida, mais agredida, é o Alexandre de Moraes. Então, eles tentaram desestabilizar o Supremo e tentaram, de todas as formas, pegar o Alexandre de Moraes. Então, eu não acredito que nesse cerco à extrema-direita o Bolsonaro vai escapar da prisão,
porque ela tem essa força real, né, de punição e de reparação que nós precisamos. Eles prenderam o Lula. Não podemos esquecer isso, né? Diz assim, mas isso é ressentimento, é vingança? Não. É lidar com a mesma possibilidade, a mesma expectativa de que a grande maioria da população hoje espera ver o Bolsonaro preso. E o sistema de justiça vai ter que dar essa resposta, o Ministério Público, né, e o Judiciário a partir das deliberações do Supremo. Então, o Bolsonaro não escapa. Se escapar, nós podemos ter uma depreciação de tudo que aconteceu até agora. As últimas informações de que uma cantora gospel e um pastor, é isso, entendo? Isso, exatamente. Foram presos, né? Então, vão prendendo o Zé das Couves, a Fátima de Tubarão, as pessoas que não têm expressão na pirâmide da extrema-direita, da estrutura do fascismo, não tem expressão nenhuma, né? E os grandes nós não pegamos. Então, nós pegamos até coisa intermediária. Os grandes financiadores do golpe, por exemplo, todos estão livres, todos impunes. A lista da CPI da Covid, da pandemia, foi entregue em setembro de 2021. Setembro de 2021. Está fazendo 2 anos agora que o relatório foi entregue para o Ministério Público, não temos nenhum indiciado até agora. Né? Nós temos várias frentes. Tem o inquérito de abril de 2019, que é relatado pelo Alexandre de Moraes no Supremo, que é o tal super inquérito das fake news, dos golpistas, do gabinete do ódio, das mídias digitais. Esse inquérito não tem desfecho até agora. Eu fui um que manifestei um pouco de pressa em relação a isso, já não tem mais. Eu acho que o cerco se fechou e uma hora vai acontecer. Todos esses caras, os grandes financiadores, gente com muito dinheiro, não é o cara dono de meia dúzia de Kombi. Gente com muito dinheiro que não foi pego até agora. É a conclusão da narrativa. Nós vamos continuar esse papo. Vamos agora trazer um pouquinho da questão da economia. Quero te agradecer muito, Moisés, a tua participação, mas continua aí bem sentadinho. Descomplicando a economia. Hoje, o nosso comentarista, o D. Real Pereira dos Santos, está numa missão em Fortaleza, mas recebemos o diretor do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre Região, Everton Jimenez, para conversar sobre a nossa parceria, Jimenez, e os temas de interesse da categoria para nós descomplicarmos com o D. Real. O Dão, ele tem um quadro que chama Descomplicando, que ele vai trazer os temas da economia, vai trazer os temas da questão da justiça tributária, justiça fiscal, justiça social. Então, a gente queria conversar um pouquinho contigo, né, sobre esses temas e como que a categoria dos bancários, né, se coloca em relação a essas questões. Eu só queria, já que pode a gente se meter, dar um pitaco, né, no assunto anterior. Eu tinha dito antes, né, na conversa paralela, que eu primeiro também estava com pressa da prisão do Bolsonaro e agora eu li uma avaliação que eu concordo. É melhor que não se prenda logo por isso, tudo que o Moisés disse para o cerco se fechar, porque se prendesse ele no início, uma prisão preventiva, além dele sair logo, ele sairia como vítima. Então agora, quanto mais a mídia, cada vez que a Polícia Federal descobre alguma coisa e cai na mídia, quanto mais a imagem dele de honesto, que nunca foi, é desconstituída, mais gente defende a prisão dele. Como disse o Moisés Barbosa, o Moisés Mendes, hoje nós já temos maioria para a prisão dele na sociedade, e cada vez vai aumentar mais. Então, a hora que ele for preso é muito... Eu acho que se tiver mais amarrada a prisão dele, as provas contra ele, a prisão vai ser mais legítima, assim, ele vai ter menos saída para criar, digamos, qualquer tumulto ou posar de vítima. Então, eu também acredito na prisão dele e acho que vai acontecer no momento certo. Acho que está se fechando esse cerco. Mas sobre o outro assunto. Em primeiro lugar, queria saudar a nossa parceria, né? Porque eu acho que é muito importante. O Sindicato de Bancários, você sabe, ele tem uma tradição de parceria com órgãos de imprensa alternativos, independentes, né? Lógico que a gente sabe a força da grande mídia e não quer dizer que a gente nunca tenha usado a grande mídia para algumas campanhas nossas que às vezes é necessário. Agora há pouco mesmo a gente teve aquela das portas giratórias que ia acabar com a segurança
dos bancários, né? Porque imagine, as pessoas não poderiam entrar armada novamente num lugar que tem dinheiro, que lida com dinheiro, né? E já estava um projeto aprovado, nós precisávamos mostrar para a sociedade o risco, que não era só para os bancários, para todo mundo, e fizemos uma campanha de mídia usando tudo que é alternativa que tínhamos. Mas nós sempre defendemos o jornalismo independente, o jornalismo de esquerda, então nós sempre tivemos parcerias com vários sites, blogs, né? E o Brasil, de fato, é um dos grandes parceiros nossos. Eu acho que é muito importante para a gente acabar com esse cerco da grande mídia, né? Porque, como a gente diz, muita coisa não sai, né? Por exemplo, agora o governo Lula fez esse PPA, o plano plurianual, teve mais de 1 milhão de pessoas que votaram. Saiu aonde? Só no jornalismo independente, porque na grande mídia não sai. Muita coisa. Agora, sobre o assunto que nós vamos tocar, né? A questão da taxação das grandes fortunas. A gente viveu, eu que sou sindicalista, quando teve a reforma trabalhista, o que a grande mídia falava? Que a reforma trabalhista tinha que mudar, porque a CLT era de 43, e daí só botavam, né, que era uma lei antiga, botavam só, entre aspas, especialistas que defendiam a reforma trabalhista falar no Jornal Nacional e qualquer outro jornal contra a CLT e a favor da reforma trabalhista, dizendo que ia gerar mais emprego, que nunca gerou. Exatamente. Que ia melhorar e coisa tal. A reforma da Previdência foi a mesma coisa. E agora, nesses temas que a Cátia citou, da questão tributária, da questão dos juros, é a mesma coisa, né? A grande mídia defende a tal autonomia e independência do Banco Central. Nós, bancários, fomos a primeira categoria, já em fevereiro, que fizemos e começamos os atos, todas as vezes que tem reunião do Copom, hoje todas as centrais encamparam essa luta, nós estamos fazendo ato na frente do Banco Central para denunciar, primeiro que a independência e autonomia não existe, né? A independência e autonomia do governo e da sociedade, porque eles são todos, porque o Banco Central hoje, do Campos Neto, é totalmente dependente do sistema financeiro, né? Ele faz a política do sistema financeiro, até porque um país como o nosso, com juros de 3,75, estava até agora virou 13,25, o juros real mais alto do mundo só interessa aos especuladores, aos rentistas, né? E a gente sabe disso, e isso complica o desenvolvimento, diminui a capacidade de gerar emprego, de gerar investimento, aumenta. E essa discussão, nós bancários começamos a fazer com a nossa categoria e começamos a fazer com a sociedade. Hoje tem-se um corpo, tanto é que, né, hoje a maioria da sociedade é contra os juros altos. Eu acho que é uma discussão que nós... Está entendendo melhor, começa né? a entender. Nós fizemos até uma cartilha dela, para né? discutir isso tudo, porque as pessoas têm que começar a entender que as questões da economia e da política, elas interessam aos trabalhadores, né? Nós, claro, nosso sindicato, ele tem um papel como qualquer sindicato corporativo de defender os direitos da nossa categoria, de melhorar as condições de trabalho da nossa categoria, e cumprimos isso. Só que a gente tem que entrar, enquanto trabalhadores, nos temas maiores. Agora, tu falou da questão tributária. Tu pega um bancário, que é uma categoria de classe média, todo mundo paga imposto de renda na fonte. Nós pagamos. Nós não temos como fugir, né? Até quando nós ganhamos a nossa PLR, que a gente quer que seja isento, a gente paga. Os grandes fundos de investimento, que é a discussão que a Haddad está fazendo agora, não pagam nada. E a discussão que estava agora e que o Lira quer barrar, era só acima de... quem tem fortunas acima de 15 milhões. E tem uns querendo que seja 50, e mesmo assim eles não querem taxar. Se tu olhar a questão tributária no Brasil hoje, 10% dos mais pobres, porque eles pagam imposto direto e mais o indireto quando consomem, 10% dos mais pobres tem uma incidência tributária de 23,4% na sua renda, os 10% mais pobres. Os 10% mais ricos têm 8,6%. Vou te ver como é injusto o nosso sistema tributário. Por quê? Porque tu não paga hoje para aplicar, fora os fundos, na bolsa e coisa. Então a especulação, ela é com juros altos e com a isenção que eles têm, é muito mais fácil para um cara um milionário, em vez de investir, de montar uma empresa, né, gerar emprego e ajudar no desenvolvimento do país, é muito mais fácil ficar especulando, sem pagar imposto, fica enriquecendo com juros altíssimos desses, sem risco nenhum, né? E agora, chega na hora da discussão, tu não consegue fazer isso. O próprio Congresso está travando. O que eu acho que a gente teria que fazer? Acho que a gente teria que fazer uma campanha, inclusive o governo, porque para o Congresso aprovar tem que ter apelo popular. É que nem a história do Bolsonaro, tem que as pessoas querem que ele seja preso. Então nós teríamos que começar a discutir isso
mais profundamente, talvez até o próprio governo discutir, o Haddad falar mais da proposta dele e propor coisas alternativas, tipo um plebiscito, um referendo. Quero ver se tiver um referendo sobre a taxação das grandes fortunas, das grandes heranças, que todos os países do mundo fazem, né? As heranças são muito mais taxadas nos outros países, a nossa líquida é muito melhor. Do imposto de renda progressivo, por exemplo, quem ganha mais de 15, 20 mil reais pagar um imposto maior, né? Porque antigamente, lembra, tinha o 37,5, depois acabaram tudo para 25, daí que penaliza o cara que ganha 5 paga o mesmo que o cara que ganha 30, 50, 70, sei, os jogadores que ganham 500 mil, 1 milhão por mês, tem jogador ganhando mais de 1,5 milhão, 2 milhões, segundo o título, o Soares ganha 2 milhões e pouco. O maior salário do Brasil, no Grêmio. para te ilustrar, o maior salário do Brasil de jogador é o do Dudu do Palmeiras, que ganha 2 milhões por mês. Não disse que o Soares também ganha isso no Grêmio, é o que dizem. Não sei. Então, mas... Grêmio? É o Gente, não levantamento era pra que- gente falar sobre o Grêmio hoje, né? Então, assim, ó, o que eu quero dizer assim, ó, então é injusto que daí uma pessoa que ganha 5 mil, por isso que tem que ter isenção até 5 mil, pague o mesmo alíquota que um cara que ganha. Então, assim, nós temos que ter um imposto progressivo, né? E nós temos que fazer com que a população discuta isso. Porque se depender do Congresso, o Congresso, apesar do Lula ter evitado a tragédia, nós termos ganho com o Lula a eleição, o Congresso que se elegeu é mais de direita, Mas mais de essa extrema-direita ideia do que o referendo, anterior. ô Gimenez, essa ideia do referendo é uma ideia interessante que vai tirar do Congresso esse negócio, Exato. essa discussão, e vai chamar A população a a discutir. população, especialmente a classe média, que teme sempre ela ser punida por essas decisões tecnocráticas ou o que seja, obviamente, se assim, olha, quem tem patrimônio, quem ganha mais de 15 milhões por mês e tal, vai ser taxado. Em compensação, quem ganha menos vai ser aliviado. Obviamente, Sim, mas o que é a história do plebiscito? vai ser muito interessante. É que nem aqui. Por que o Leite tirou da Constituição a questão do plebiscito? Porque o plebiscito pressupõe que tu tem espaço igual de divulgação. Teria os contra a privatização da Corsan, do Banrisul, da CE, e os a favor com espaço público para discutir. Nós íamos ganhar o debate, porque está aí o caos da CE Equatorial. Esse é mais um exemplo da postura do Eduardo Leite, essa Sim, retirada claro, do do plebiscito. para que as pessoas decidam, né, sobre o destino do patrimônio público. Né? E sim, e daí a mesma coisa aconteceria nisso, porque se nós tivéssemos um plebiscito, um referendo, saía da mão do Lira, porque daí a população ia discutir isso. Tá, mas é justo que o cara que tem um patrimônio de bilhões, como tem, não seja taxado nos superfundos esses, e eu que ganho 5 mil seja taxado? Nós ganharíamos esse debate. Por isso que eu acho que o governo, para fugir desse cerco, tem que aproveitar o momento melhor agora e começar a discutir esses temas de fundo, porque não adianta arcabouço fiscal é uma lei de responsabilidade fiscal quase igual, não vai mudar muito se tu não fizer a justiça tributária mesmo, taxando de fato quem ganha De mais menos. e aliviando quem ganha menos. Então, essa coisa, só que não faz isso nesse Congresso. O Congresso é mais elegeu Damares, elegeu Mourão aqui enquanto ali. O Fernando Henrique, Nós temos que mudar com a população. Com o Fernando certeza. Henrique Cardoso foi o cara que colocou em debate, na mídia, inclusive, a questão da tributação da grande fortuna. Sim, ela está na Constituição de Mas 88, foi não foi ele, regulamentada. foi ele que tirou a tributação das rendas, né? É, tá dizendo. Foi no Sim, governo mas dele. o que eu quero dizer é que ele teve, que nem o Sarney na condução da proposta em 85 da reforma agrária, que eu acho que é uma coisa sincera de um coronel que diz assim, se o Estatuto da Terra diz que terra improdutiva deve ser compartilhada, deve ser cedida para quem vai produzir, né? O coronel Sarney foi no Congresso da CONTAG, em Brasília, para dizer que era a favor da reforma agrária. Dizer, mas era uma farsa. Não podia, politicamente, ele não podia fazer um gesto que fosse uma farsa ali. E o Fernando Henrique, eu acho que é sincero quando ele decide que tinha que discutir a questão Mas sabe que da está na Constituição de tributação. 88, só não Não, está pois é, regulamentada. Sim, é a única que não está É que nem assim, regulamentada. ó, a regulamentação do sistema financeiro. Vamos olhar a Constituição de 88, diz que o sistema financeiro tem que ter papel social. Qual é o papel social de um banco privado a não ser explorar e ter lucro? Nenhum. Mas está lá para ser regulamentado. Então não teve a regulamentação do sistema financeiro e tem que ter. Inclusive papel do banco público. Tudo isso tinha que estar lá na regulamentação. Não foi, porque não tem interesse em regulamentar. A taxação das grandes fortunas está na nossa Constituição. Só que nunca foi regulamentada. Não precisa fazer uma lei nova, é só regulamentar. Só que ninguém quer, porque não tem interesse. Ninguém quer, não.
A maioria no Congresso não quer, por isso que eu defendo essa forma alternativa, de pressão popular. Tipo orçamento participativo quando tinha em Porto Alegre, que daí os vereadores não tinham coragem de votar contra, quando toda uma comunidade, uma região votava a favor que o investimento fosse em saúde ou educação, eles não tinham como mudar. Se nós tivermos um plebiscito, um referendo sobre essa questão tributária, eu acho que é muito melhor do que a reforma tributária Vamos começar a campanha do Congresso. referendo. Só para esclarecer aqui que eu falei do Fernando Henrique, para dar uma ideia de que esse centro, que não existe mais, até nisso se envolvia. Sim. Até nisso se envolvia, na questão de tributação da grande fortuna. Hoje é um debate que retrocedeu, né? Nós retroagimos antes do Fernando Henrique Cardoso. É só a esquerda que fala e o resto é contra. Com certeza essas pautas vão estar nos nossos próximos Descomplicandos. É um tema que o Dão trata com muita maestria. E vou dizer para vocês, já está sendo trabalhada essa questão do plebiscito. Aliás, foi lançada essa proposta no Fórum Social Mundial esse ano, aqui, né, no auditório do Sindibancários, uma oficina do Instituto de Justiça Fiscal, que estava centrais sindicais, estava MST, movimentos sociais. Então, é uma proposta que já vem sendo pensada e o Dão, com certeza, vai nos trazer maiores informações implementar aqui e que os sindicatos todos têm que estar muito envolvidos nisso. Obrigada, Gimenez, tua participação. Fica aí com a gente. Eu que agradeço o espaço, né? Sempre é bom ter um espaço para a gente dar nossa visão. Com certeza. Prensa na imprensa. Olha, como todo mundo falou muito, o Gimenez falou muito, a Kátia falou muito, o Moisés falou muito, eu vou falar menos hoje. Tá? Que é o seguinte, Nós e vou falamos tratar de um muito, assunto Moisés. atemporal. Né? Eu acho que é atemporal, mas é um negócio que me incomoda há muito tempo enquanto jornalista. Que é o seguinte, como a mídia compra, não toda, na verdade, mas como a mídia compra pelo valor de face um produto sem questionar realmente se aquele é o seu devido valor. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Partido Progressista. O Partido Progressista, alto assim denominado, Partido Progressista, ele é o herdeiro da Arena, o partido que fazia a coreografia civil do governo militar. Né? Ele é herdeiro do PDS, é herdeiro do PPB, enfim, é um partido de direita e é um partido, em boa parte, o partido do latifúndio, e muitas vezes do latifúndio improdutivo. É um partido agrário. No entanto, é o Partido Progressista. Quando, muitas vezes, um jornal ou uma rádio enfim, vai nominar alguém que pertence a esse partido, diz o seguinte, os progressistas. Para um pouquinho, como é que vão chamar de progressista? Né? Por que não chamam, então, de pepistas? Não é? O PT, por exemplo, quando trata do PT, não diz assim, os trabalhadores. Não, trata os petistas. No caso do Partido Progressista, os seus membros são tratados como os progressistas. Deviam ser tratados como pepistas. Por que não? Por que essa diferença? Nunca vi ninguém discutir isso. Grileiros progressistas. Então. Não, e tem mais. Agora acabou. Mas o Democratas foi tratado como democratas. Né? Que, por sua vez, também é herdeiro da ditadura, via PFL. Virou PFL, né? Era Arena, PFL, Democratas. Hoje juntou-se com o PSL do Bolsonaro e a União Brasil. Mas o tempo todo, assim... União Brasil, olha aí, ó, outra né? Então, União Brasil, os caras são os que mais separam o Brasil. Os caras eram tratados como os democratas. E não, por que não os demistas? Os demo. Quando o Lula falou... Eu me lembro que numa campanha o Lula falou os demo. Os demos. Eu acho que colava mais. O pessoal do Democratas, entre aspas, o pessoal do Democrata ficou alucinado no Nordeste por causa disso, porque demo lá é muito claramente o cara do tridente, né? Mas eram tratados como democratas. Né? Isso é uma coisa muito estranha. Aí tu imagina o seguinte, nessa onda de criação de novos partidos, que o Brasil tem quase 40, eu posso, por exemplo, fundar o Partido Incorruptível, ou então o Partido Honesto. Aí a mídia vai tratar os honestos. Os honestos disseram isso. Pô, se for os honestos, o que eu vou fazer? Entende? O cara deve estar com razão, porque são os honestos. O Moisés está ali pensando sobre isso. Vocês estão incorruptíveis. O Podemos.
Mas Podemos é um negócio meio vago, meio Não, assim... mas o Podemos, a origem é da esquerda. Não Lá é aqui no da Brasil. Espanha, Assim, eles quiseram aqui- pegar aquela onda do Podemos Aí da aqui no Espanha. Brasil virou um partido Moisés, que seria de centro, que na verdade já desapareceu, parece, né? Não tem mais expressão, né? Pois é, Porque o aí centro, é outra perversão, tem outra origem, né? Quer dizer, um partido que é progressista na Espanha, aqui no Brasil virou um nome de um partido de direita. É de direita, né? Era o partido do Moro. Né? Então é Do isso que eu Álvaro quero... Dias, de tudo de direita do Paraná, principalmente. Partido de direita. Então me chama muita atenção isso, a falta de descortínio ou de coragem para mudar esse negócio. E isso está iludindo, o que é principal. A imprensa tem o dever de esclarecer o seu leitor. Não são os democratas, nem são os progressistas. Tem que dizer que os caras são outra coisa, mas não aquilo. Muito bem, vamos sugerir isso, né? Para os articulistas políticos. Produção, por favor, manda isso. Eu já participei de encontros assim, de debate de política, que as pessoas se referiam aos progressistas, as pessoas progressistas, autenticamente progressistas, falando em nós do progressismo, para não falar progressista por causa desse partido aí. Interessante isso, né? E nunca teve nada de Então, progressista. Em vez de dizer nós progressistas, os progressistas, não, nós do progressismo. Interessante. Vamos para a figuraça. Figuraça da semana. Figuraça da semana. E eu acho que essa semana vai ser unanimidade. Nós, né? nos bastidores aqui, eu e a Kátia já nos aconchávamos. Eu ia sugerir como figuraça da semana, negativa figuraça, o tal de Javier Milei. Né? Mas eu mudei de voto. Então, o meu voto da figuraça da semana, pelo seu papel na CPI do MST, é João Pedro Stedley. O meu figuraça também, com certeza, é João Pedro Stedley, que me fez ficar, né, mais de 7 horas ouvindo aquela CPI, ouvindo aqueles absurdos daqueles deputados lumpen que tem na Câmara dos Deputados, né, que a gente não sabe de onde que vem, do que se alimentam, e que deu uma verdadeira aula magna, né, para o Brasil e para quem teve a condição de estar ali também grudada na CPI do MST. Moisés. Então. Eu não vou, a primeira participação aqui com vocês, não vou discordar de vocês, então vou só concordar, porque vocês dois votaram antes e eu quero fazer média com vocês. Eu também voto no Stedley, acho que foi um show que ele deu na CPI. Né? O Stedley foi só para enterrar uma CPI que já estava morta. E eles levaram, né, para dentro da CPI que eles criaram o cara que foi desmoralizar a CPI, né? Desqualificou completamente aqueles deputados, aquele agrupamento de ignorância que o Brasil nunca teve. E deu uma aula, como tu dissesse. O Stedley deu um show que... Eu estou propondo que levar todas as outras CPIs para fazer a mesma coisa. Seria maravilhoso. Que ele transforma, em vez de depoimento em interrogatório, transformar numa conferência sobre compromisso com demandas coletivas, com interesse social, com movimento social, com humanismo, né? Com tudo que representa progressismo, para repetir o que o Centeno estava falando. Né? De verdade. De verdade, de verdade. Foi um show, foi maravilhoso. Eu também eu assisti até o fim. Gimenez. Eu tenho que concordar, até porque é o seguinte, além do Stedley ter jantado aquela direita toda no coisa, ele enterrou essa CPI do MST, que já estava... Né, eles não vão querer mais, né, o cara acabou com ele. Então, não tem como essa semana a gente não considerar o Stedley a figurar essa semana. Eu só quero fazer uma referência aqui, daí mais caricata, da referência negativa, que é o advogado Bolsonaro, o Assef, aquele, né? Por que eu digo isso? Porque eu adoro quando tem fogo no pastinho, né? Porque no caso deles não é no parquinho, no pastinho por causa do gado. Né? Então, o fogo no pastinho, porque eu vi hoje várias notícias de que os aliados do Bolsonaro estão indignados com ele, e estão apelidando ele de o acéfalo. Porque o cara acabou com toda
como que é a lógica da defesa do Bolsonaro. Porque no primeiro dia, ele disse que não existia nada disso, que ele nunca viu um Rolex, nunca viu joia nenhuma. E no outro dia, ele dá uma declaração dizendo que foi lá, comprou com dinheiro vivo, não disse se declarou, se pagou imposto da importação disso, e disse que devolveu para o Estado um relógio que, em tese, não tinha sido vendido, porque o Bolsonaro não assume que tinha vendido, que tinha se apropriado, porque só disse que tinha devolvido. Então, ele acabou com todas as teses de defesa e está sendo chamado pelos próprios aliados do Bolsonaro de um acéfalo. Então, ele é o personagem, né, caricato e negativo, e o personagem da semana mesmo, positivo, concordo com vocês, é o João Pedro Stedley. Pronto, nossa figuraça da semana, João Pedro Stedley. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Everton Gimenez, diretor dos Sindicatos Bancários, nosso colega, querido amigo, jornalista Moisés Mendes. E curtam nosso podcast de fato, compartilhem, comentem, né? Contem para todo mundo o que está acontecendo, né? O nosso podcast, e nos assistam todos os sábados às 11 da manhã nas nossas redes do Brasil de Fato RS, Brasil de Fato Nacional, do Sindicato dos Bancários e da Rede Soberania. Prazer enorme estar com vocês, meu colega Ayrton Centeno, e voltamos na próxima semana. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.